Live de hoje. Bom dia, pessoal. Só vou colocar para gravar porque deu um problema no nosso YouTube. Agora sim, agora a gente está transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube também. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Deixa eu achar aqui meu terço. Que bom estarmos aqui reunidos hoje, dia 23/5, terça-feira, live com o Roberto. Muito feliz em iniciarmos mais esse encontro. O Roberto vai continuar falando um pouquinho mais sobre o efeito, né, da energia na água, o quanto aquilo que nós depositamos ali, o desejo que nós depositamos, a nossa postura, as nossas palavras, a força das nossas palavras diante do movimento da água e quais interferências que surgem. E também vai falar sobre a oração e o impacto nos doentes. Vai ser uma live muito bacana. Vamos então iniciar fechando os nossos olhos agora, sentindo gratidão por estarmos aqui, por esse momento. Vamos sentindo paz, sentindo a presença de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, sentindo Nossa Senhora nos abençoando, tocando o nosso coração. E conforme nós combinamos, essa semana nós iniciaremos com a oração do anjo da guarda. Pedimos que o nosso anjo se faça presente na nossa vida hoje. Por um instante silenciamos e dizemos ao nosso anjo: sim, eu te percebo aqui comigo. Eu reconheço o seu papel na minha vida, a importância da existência, da sua proximidade junto de mim. Sinta gratidão por esse presente que Deus lhe concedeu e que está ao seu lado durante toda a sua vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Sinta a presença do seu anjo agora. Reconheça o valor dessa presença. E entregue a ele tudo o que você traz no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então agora chamando o Roberto. Deixa eu procurar o Roberto aqui. Já achei. Só um pouquinho, Roberto. Ai, agora ele abriu. Bom dia, Roberto. Kátia, bom dia, pessoal. Bom dia. Bem, Tudo bom por aí? Ei, obrigado. Tá dando para ouvir bem? Perfeito. Tá ótimo. Passou bem a semana? Sim, passamos bem. Um pequeno probleminha no joelho esquerdo, né? Faz o seguinte, junta o seu esquerdo com o meu direito, porque eu caí domingo e estou toda machucada. Aí a gente fica com os dois joelhos ali, ó, nota 10. Você vê que coincidência, Kátia? Que esses joelhos querem contar pra gente? Vamos voltar lá pro nosso mapinha, hein, Roberto? Sustentação do ser. Olha, Tem coisa o meu rolando por aí. viu? Tô aqui com ele esticadinho na minha frente hoje. Eu fiz ressonância no último final de semana e estou esperando o resultado. É muito semelhante, a dor, assim, é muito semelhante a uma dor que eu tive quando rolou no joelho direito e aconteceu naquela altura jogando tênis, né? E dessa vez também foi jogando tênis. Eu quase que joguei meu tênis à distância, porque com o tombo que eu tomei, quase que o meu tênis voou.
Mas está relacionado a alguma coisa de sustentação do ser, né? É legal descobrir, eu estou pesquisando isso daí. Acho que eu já tenho algumas dicas. É do lado esquerdo, então sou eu comigo ou sou eu com Deus. Eu acho que é isso daí. Na realidade, eu comigo. Tá difícil sustentar algumas coisas aí, mas aí à medida que a gente vai entendendo como é que rola, a gente tem os recursos, né? Tem os recursos. O recurso é um bom recurso para isso aí, é rezar. Então eu Sabe que tô. legal, Roberto? Eu sempre conto isso nas minhas lives. Quando eu entrei, comecei a participar do grupo de oração, lá 26 anos, 27 anos atrás, eu achei que eu estava blindada de tudo. Então eu entrei e falei, bom, agora eu estou no grupo de oração, tenho um caderninho de créditos comigo, vou toda semana no grupo de oração, nada mais vai me acontecer. E aí a primeira vez que aconteceu alguma coisa, eu fiquei frustrada, fiquei brava com Deus, falei, como assim? Eu já estou indo ao grupo de oração e ainda vai acontecer alguma coisa comigo? E aí eu fui entendendo, né, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que é a relação com Deus e o quanto todos nós estamos expostos a todos os movimentos da vida, né? A todo momento a vida é dinâmica e nesse movimento as coisas acontecem. Mas a forma como elas acontecem, como nós nos relacionamos quando elas acontecem, é que faz a grande diferença. Então, eu acredito muito que quando nós estamos próximos de Deus, a dor ela vem, ela faz parte do ser humano. Senão, nós não precisaríamos sentir a dor. Se existe a dor, é porque existe um propósito para essa dor, né? Mas a partir do momento em que Deus está com a gente no momento da dor, a forma, o canal de enfrentamento, a forma de se relacionar com ela é muito diferente, né, Roberto? E aí vem o aprendizado, vem mais uma construção e uma contribuição, né? Faz sentido para você? Sim, sim, com certeza. Inclusive a Diva diz aí num comentário que ela também machucou jogando beach tênis, machucou o joelho esquerdo jogando beach tênis, né? E se a gente sim, o que você falou faz todo sentido. E se a gente lembrar direitinho, Jesus ele nunca fala para a gente, né? Sobre a felicidade. Isso aí é uma coisa que a gente sempre esquece. Ele nunca fala que nós vamos ser felizes ou que nós não vamos ter sofrimento nessa vida. Pelo contrário, ele fala que isso faz parte. Ele deixa uma grande mensagem para a gente, né? Tipo, coragem, eu enfrentei o mundo. Mas ele não fala assim, eu te deixo a minha felicidade, eu vos dou a minha felicidade. O que que ele fala? Eu te deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, enfrentar as adversidades, enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento em paz é completamente diferente de enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento sem paz. Aliás, no Pai Nosso, a gente reza, né? E ele mesmo ensinou isso para a gente. Ele ensina assim: é, não nos deixeis cair em tentação. Ele não fala não nos dai tentação. Ele fala isso sim, livra-nos do mal. Mas a tentação, ela é super importante, à medida que por conta da tentação, quando nós somos testados, quando nós somos tentados, nós temos a oportunidade de exercer o livre-arbítrio e escolher se a gente quer ficar do lado de Deus ou se a gente não quer ficar do lado de Deus. E é exatamente pela nossa escolha que nós vamos por um caminho ou que nós vamos por outro caminho. Consequentemente, a tentação, as adversidades, elas são obrigatórias e muito bem-vindas. Olha que legal pensar assim, né? A cada adversidade que eu tenho, a cada tentação que eu tenho, agradecer a Deus por Ele me colocar nessa situação e me colocar, ter mais uma vez chance de escolher ficar do lado dele. À medida que se a gente faz isso em paz, a coisa acontece de uma maneira super boa aqui dentro da gente, né? Então, sim, o que você falou faz todo sentido, dá um baita eco. E aí nós nos sentimos abençoados e não mais esquecidos e abandonados, né? Abençoados pela pessoa que mais abençoa, né?
A bênção perfeita, é claro que a bênção dos avós, dos pais, são bênçãos maravilhosas. Agora, a bênção de Deus é a bênção perfeita, né? Sim. A Vanessa, a Vânia está dizendo, e saber que tudo está sob o controle de Deus em todos os momentos de dor, ou não é uma consolação e uma paz. Eu acho que ela está dizendo, na verdade, que saber que tudo que está no controle de Deus é uma grande consolação e paz, mesmo quando a gente está passando pela dor. Ficou meio confusa a escrita, mas deu para a gente entender. É, também está no Pai Nosso, né? Tudo está no controle de Deus e a gente fala, seja feita a tua vontade. Quantas e quantas vezes a gente esquece disso que a gente reza e a gente quer que Deus faça a nossa vontade e não que a vontade dele seja feita, embora a gente reze, né, de uma maneira diferente. Então também aí é legal entender o que a gente está rezando e, no mínimo, se de fato a gente acredita no que a gente está rezando, que a gente seja coerente. Então, seja feita a tua vontade. Então, que seja feita a tua vontade, não a minha, né? E aí que eu possa compreender a vontade de Deus ao longo da oração, ao longo da vida. E quando a gente consegue enfrentar tudo isso com paz, significa a manifestação de Deus dentro de nós. Quando a gente enxerga, quando a gente vive essas coisas todas em paz, na paz, a gente tem a certeza absoluta que Ele está nos abençoando e que Ele está nos acompanhando. Certo? Ótimo, sensacional, divino, né? Lindo demais, né? Mas vamos lá, Roberto. Vamos continuar falando sobre a água hoje, então? Vamos. Semana passada, estou trazendo as fotos aqui. Semana passada nós estávamos falando do Dr. Masaru Emoto, né? O Dr. Masaru Emoto, ele já faleceu, suas pesquisas continuam com seu instituto. Ele fez diversas pesquisas com relação ao comportamento da água quando submetida a determinadas situações. Essas situações são especificamente palavras, música, textos, e como é que ele fez isso, né? Então, ele pegava a água numa determinada situação, congelava a água, fatiava o gelo em pedacinhos e depois tirava foto, né, desse gelo, da água congelada, e via qual era o jeitão da água. Aí depois ele fazia isso com essa mesma água, depois dela ter sofrido um determinado efeito. Então, podia ser o efeito de uma música, então, a água depois que ficou ouvindo música, né? Ou então podia ser a água depois foi submetida a uma determinada escrita, então depois que a água lia a escrita. E ele comparava como é que estava a água antes e a água depois, e ele via a modificação que acontecia nessa situação de água. Então, semana passada, achei aqui as fotos da água. Então, semana passada, eu vou passar rapidamente pelas fotos, da mesma maneira que a gente fez semana passada, ok? Ok. Então, aqui, por exemplo, fotos da água de torneira. Aqui nós temos de Tóquio, de Londres e de Paris. Aqui, foto de uma fonte, exatamente Yamanagashi, no Japão. Aqui, de uma outra fonte. Aqui, outra fonte. Essa foto eu acho linda, né? Fonte dos diamantes na Tasmânia. Outra fonte, aqui, Lourdes, na França. Essa foto aqui eu acho muito legal, mostra a foto da água de um rio, né, na fonte, e depois no caminho dele, passando pelas cidades. Aí aqui, também na fonte, passando pela cidade, quando ela vai desembocar no mar. Aí ele faz uma outra situação aqui, onde
ele pega um pedacinho, um pouquinho de água, coloca em 2 frascos e toca música para a água ouvir. Quando a água ouve música de cura, especificamente falando Radha, ela tem esse tipo de formação de cristal. Essa aqui nós somos com Beethoven, essa aqui com Mozart, essa aqui com Bach, Chopin. Essa aqui é uma música coreana de cura, de um casal de namorados que está se separando, e aqui heavy metal. E essa música aqui de heavy metal tinha muita agressividade na música, né? Então a gente nota, olha que legal, aqui e aqui. A gente mostra que a água se cristaliza de maneira diferente. Essa parte aqui está escrito coisas diferentes para o arroz, né? A gente pode entender que o arroz também cozido tem bastante água. E aí a gente escreve aqui muito obrigado, e aqui a gente escreve seu idiota. Então a gente percebe que o arroz, ele teve um determinado comportamento depois de 30 dias, né? Depois de 30 dias exposto a essa palavra, e outro comportamento quando exposto a essa palavra. E aí, deixa eu voltar aqui. Então a gente meio que trouxe de volta um pouquinho as coisas que a gente estava... Gratidão. Tem um comentário da Daniela. Ela está falando que ela assistiu um documentário e é muito interessante e impressionante, né? Ela falou que viu há muito tempo atrás e que é chocante. Assim, impressionante, chocante, e Dani é revelador, né? Revelador. Então é legal quando as coisas são reveladas, que é revelar. Revelar é tirar o véu. Então, tira seu véu. A coisa está lá, só que tem um véu na frente. Aí, quando elas são reveladas, sai o véu e a gente consegue enxergar. Então, se a gente encarar essas coisas dessa maneira, ou seja, tirou o véu, então a gente tem a possibilidade de chegar à compreensão do que está acontecendo. É claro que é só o princípio da história, mas a gente já começa a ter grandes nortes para o nosso comportamento. Como assim? Se a água ele tem esse tipo, influenciado no arroz e tal, né? Ele tem esse tipo de comportamento à medida que ela está exposta a simples palavras, como muito obrigado ou como seu idiota, o que não acontece conosco. E foi... É isso mesmo, revelador, né, Dani? É legal. Palavra super bacana. O que isso não acontece conosco, que somos 70% de água, e até comentei no encontro da semana passada, que esse foi o ponto alto, que eu imagino que é o ponto alto. O que esse tipo de coisa, o que esse tipo de música, o que esse tipo de escrita, o que esse tipo de fala não influencia em nós, seres humanos. Somos 70% de água. E aí a gente até falou do embrião, né? Se nós somos 70, o embrião é 90, 92, 90% de água. E o que não acontece nos embriões, o que não acontece nas pessoas que são geradas, estão dentro do ventre materno, quando escutam a mãe e o pai falando eu te amo, você é bem-vindo, fazendo carinho, e o que não acontece com essas pessoas, o que não aconteceu conosco durante o processo de gestação das nossas mães, quando a gente ouvia esse tipo de coisa, quando nós éramos acolhidos, quando nós éramos bem recebidos da mesma maneira, o que não acontece quando fala assim, nossa, você é mal-vindo, nossa, você veio num momento ruim, nossa, eu vou te descartar, ou fazer um aborto e você vai embora. O que não rola com a gente aqui dentro e o que a gente não carrega ao longo da nossa vida por conta dessas coisas que a gente ouviu, que nos afetaram
e que fazem parte da nossa existência. Se a gente tivesse essa consciência, né, Dani? Revelação, lembra, né, Dani? Essa palavra que a gente gostou bastante, né? Quando isso é revelado para a gente, quando esse conhecimento, quando esse esclarecimento vem à tona, como não muda o nosso comportamento? Como a gente não tem uma determinada atitude antes e como a gente deve ter uma determinada atitude depois. A Nalda fala, é verdade, né? É verdade. Isso assim, é para a gente pensar, para a gente refletir profundamente sobre esse tipo de negócio. De fato, Jesus, em Mateus, Jesus já falava. Mateus está no Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, onde ele falava assim, todo aquele que disser idiota para o seu irmão será colocado no fogo da hiena, ele diz. Então ele já sabia disso, né? 2000 anos atrás, Jesus já sabia do que rolava. Só que não dava para voltar para 2000 anos atrás, ele chegar na live e Jesus falar assim, você sabe, o doutor Masaru Emoto, ele congelou a água e bateu fotos dela. Imagina ele contando esse negócio naquela época. Não dava, mas ele sabia o que estava acontecendo, ele sabe o que é bom, o que é ruim para a gente, ele sabe que é ruim ouvir do outro, você é um idiota. E eu vejo muitas pessoas, tipicamente no ambiente escolar, quando as crianças, os adolescentes, os jovens, eles se tratam, seu idiota, seu besta, é muito comum, seu besta e tudo. As pessoas falam da boca para fora, a princípio, sem aquela carga de maldade, mas olha o que isso acontece com a gente, como isso influencia de uma maneira negativa no outro. Então, a gente trazendo isso à tona, a gente pode ter uma função catequética muito importante. A gente pode passar essas verdades para os outros, instruindo, educando a nós mesmos, no primeiro plano, e depois a quem nos cerca, notadamente as pessoas mais jovens, a ter um outro tipo de comportamento. Mas essas pessoas, elas estão envolvidas no mundo, né? O mundo. Vamos tratar o mundo como uma pessoa. O mundo é uma pessoa, então o mundo tem atitudes, se a gente coloca o mundo nessa situação. Então, as atitudes do mundo, elas são normalmente contra essas iniciativas de fazer com que a gente se relacione bem, com que a gente deixe de ser agressivo, pelo contrário, com que nós sejamos mais amistosos, mais generosos e coisas do gênero. O mundo nos atrapalha muito nisso daí. Agora, se a gente enxerga o mundo como uma pessoa, a gente tem como trabalhar o mundo, evitar que ele nos prejudique nessa situação e, pelo contrário, a gente influenciar positivamente o mundo, que no final da história, eu acho que esse é um grande objetivo que a gente tem aqui nos nossos encontros, né? Eu fiquei pensando outro dia, né, em cada detalhe depois disso. Eu pensei muito na água e como a água estava se manifestando ao meu redor e também na minha vida. Eu fiquei me lembrando de uma reportagem que eu vi há um tempo atrás, onde mostrava uma parede verde, super bonita, e a pessoa que cultivava essa parede verde, ela dizia que todos os dias ela tocava música clássica para a parede verde. E aí a gente começou a brincar, meu marido adora jardinagem, a gente começou a brincar, olha, você precisa começar a tocar música clássica para suas plantas. E aí virou uma grande brincadeira aqui em casa, né, essa reportagem. Mas hoje eu entendo, faz muito sentido. Realmente, se a planta é regada, se esse jardim, essa parede verde, esse jardim horizontal, ele é regado, faz sentido, a água que está ali vai cristalizar de uma forma diferente, vai se manifestar, na verdade, vai se manifestar ali de uma forma diferente, né? Sim, sim. Eu fui diretor de uma multinacional americana durante um bom tempo, 10 anos. E eu era responsável pela área de operações. E na área de operações envolvia diversas partes da empresa, uma delas era o estoque. E no estoque, não só o gerenciamento do estoque, da quantidade de material que deve ser colocado no estoque, o seu posicionamento físico,
dentro dessa unidade, como também as pessoas que trabalham no estoque, que separam, que colocam essa mercadoria nos seus devidos lugares e tiram essa mercadoria dos seus lugares para emitirem nota fiscal e enviarem para o cliente. Claro que não é bom ter erros nessa situação. Imagina, você comprou um determinado negócio, manda-se outro. Ou você comprou 10 peças, vão só 2. Ou o preço está errado. Enfim, é uma área onde a atenção e o desempenho ele é muito importante. Isso é direto para o cliente, a área de saída da empresa. Legal. Quando eu fui para os Estados Unidos para conversar com o pessoal de lá sobre como eles montavam o estoque, aconteceram coisas, na época, surpreendentes para mim. Primeiro, música clássica, como você falou. Tocar música clássica diminui a quantidade de erros do pessoal do estoque, ou seja, o estoque, quem cuida do estoque, os embarques, eles são mais precisos. Outra coisa, plantas. Colocar plantas no estoque deixa o ambiente mais agradável e também diminui a quantidade de erros. Quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei som no estoque com música clássica e colocamos plantas no estoque. O pessoal, então, nós vimos uma realidade naquela altura, eu não sabia disso, eu fui para os Estados Unidos e vi como é que rolava, eu achei legal, comprei a ideia, trouxemos aqui para o Brasil, e na hora que nós trouxemos aqui para o Brasil, compramos equipamento de som, selecionamos as músicas clássicas que iam tocar e colocamos plantas, muitas samambaias, o estoque era alto, então a planta caía da parte de cima para a parte de baixo, e as pessoas que trabalhavam no estoque, elas reportaram, né, a palavra em inglês, elas disseram para a gente que não só elas estavam trabalhando melhor, e de fato a gente comprovava isso pelos números, como elas estavam mudando o comportamento dentro de casa. Como elas dentro de casa, na vida com a família, estava sendo mais agradável, elas estavam vivendo mais em paz. Olha que legal. Olha só os comentários aqui, Roberto. A Patrícia está dizendo que um amigo se utiliza da música clássica no curral onde as vacas serão ordenhadas. E a Franciose, fui numa vinícola no Rio Grande do Sul no ano passado e na sala dos barris, onde os vinhos são envelhecidos, toca música clássica e é preciso silêncio para visitar. Olha que interessante, então, né, esse movimento se mostrando de diversas formas, né? E aí, então, a gente percebe que não é uma coisa que está restrita a uma determinada comunidade, não é uma coisa que está restrita ao estoque de uma empresa nos Estados Unidos ou ao estoque da filial dessa empresa aqui no Brasil. A gente percebe que isso é geral, né? Então, essas coisas que o Dr. Masaru Emoto apresenta para a gente, elas são, assim, uma porta onde abre-se uma grande sala para que a gente possa ter compreensão de tantas outras coisas super importantes. Como, por exemplo, os efeitos benéficos é isso mesmo, da água benta. Vamos chegar lá já, já. Obrigado pela dica, pela deixa. Esses efeitos benéficos sobre nós. Benéficos sobre nós. Olha lá, quem falou? Primeiro a gente tem o comentário da água da bênção, né, do padre Antônio Maria, e depois, antes de começar a propaganda, ela retira. E a Naldo está dizendo que ela conversa com as plantas e depois as plantas balançam as folhas, mas que o filho dela não acredita que as plantas balançam as folhas. E a Vânia, e a água solarizada? Ela está perguntando. A Ivete está dizendo que a música também é usada no aviário. Deixa eu mostrar, assim, em cima disso que a gente está falando, deixa eu mostrar. Uau, como é que eu faço agora? Como é que eu puxo? Eu queria mostrar mais foto e sumiu a... Sumiu a setinha? As duas Sumiu setinhas? Né? Porque a minha tá aparecendo aqui normalmente. Ai, dá ela para mim. Vou mandar. Apareceu aqui. Obrigado. Na sala de ordenha e aumentava o leite.
se a gente prestar atenção, qual a quantidade de água que tem no leite, né? Sim. Então faz sentido. Bom, obrigado, Kátia, por ter mandado a setinha aqui para mim. Super gentil. Olha, esse anjo trabalha bem, hein, Roberto? É verdade, ele está do nosso lado. Bom, aqui é a água quando você me dá nojo, deixa eu ir para a parte da oração. Amor, estima. Olha que legal esse aqui. Alma e demônio. Nossa, olha. Anjo, né? E diabo. Ei, peraí. Olha, Anjo, diabo, alma, demônio, estamos entrando numa parte espiritual da história? Estamos. Estamos sim. Em posição de mãos. Olha lá. em qual delas, Roberto? A gente tem duas aqui, né? Antes, água da torneira. E Depois, a água depois da imposição de mãos. Imagina Nossa, que isso aqui é o nosso filho ou o nosso neto. Em qualquer momento, quando chega com a gente. E aí depois a gente dá a bênção para eles, e isso eles ficam desse jeito aqui. Pessoal, nosso filho, nosso neto, mas também o nosso marido e nossa esposa, tá? Nosso marido e nossa mulher. A gente pode rezar pelo marido, as mulheres podem rezar, fazer a imposição de mãos pelos maridos, e os maridos podem fazer imposição de mãos pelas mulheres também, tá? E olha que legal. A Vivi está falando de quais as músicas? Músicas clássicas em geral, né? tem várias pessoas perguntando sobre as músicas clássicas em geral mesmo, né, Roberto? Sim. Eu no documento que eu vou deixar para você, é um PowerPoint que eu tenho sobre isso que eu fiz, eu deixo para você. Kátia, aí você divulga para o pessoal, se você conseguir, claro. Sim, E nesse documento tem boas músicas para gente tocar. Por exemplo, Pastorale do Beethoven é uma ótima música. Tá? Gregoriano é ótimo, Riquinho. Canto gregoriano é fantástico. Toca pau, é ótimo. Pode ir. Bom, olha só aqui. A água a água de um lago antes da imposição de mãos. Aqui está o lago, aqui está a água cristalizada desse lago antes da imposição de mãos. Aqui, o lago depois, na realidade não é imposição de mãos especificamente, é oração, tá? Então, antes da oração e depois da oração, aqui. E aí ela falou que caiu, a Vivi disse que caiu. Bom, como? Não, não não, caiu. Tá normal. ok, Não, tá normal. Tá normal. legal. Obrigado. Então, a gente vê que a imposição de mãos e que a oração também faz efeito sobre a água. Ora, somos 70% água, também faz efeito sobre nós. De fato, existem pesquisas, e eu separei isso aqui, existem pesquisas que mostram o efeito da oração sobre os pacientes. Então, a gente já tem essas dicas, essas revelações, né, do comportamento da água. Agora, vamos assim, numa situação bem prática dentro de hospitais. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, mas vejam. Cientistas da Universidade de Duke confirmam que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar as doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes.
25%. Significa que ou eu morro, ou eu fico vivo até os 70 anos ou até os 84. Além disso, tem mais saúde física e mental. Pressão arterial normal, um sistema de defesa orgânica muito mais forte. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Isso explica por que as pessoas mais religiosas vivem, em média, de 7 a 14 anos mais, segundo as pesquisas. Ele cita uma série de fontes, ele fala da Universidade de Georgetown, em Washington, e vai por aí afora. Também uma outra coisa super bacana, todos conhecemos Drauzio Varela. Drauzio Varela, num dos seus artigos, ele fala assim, uma fundação religiosa chamada John Templeton Foundation investiu 2,4 milhões de dólares no estudo batizado como STEP, que é estudo dos efeitos das pessoas que intercedem sobre os pacientes. E esse estudo foi organizado com a finalidade de aplicar a metodologia científica para avaliar a influência das preces no bem-estar do alheio. Participaram do estudo 1.800 pacientes submetidos à cirurgia nas coronárias, conhecida como pontes de safena. Na noite anterior à operação, 70 voluntários anônimos foram reunidos para iniciar uma série de orações diárias com duração de 2 semanas, em favor da metade dos pacientes escolhidos por sorteio. A outra metade foi operada sem ter recebido a oração posterior. Os resultados foram analisados por uma equipe de pesquisadores formada por psicólogos, clérigos, médicos de 6 instituições, entre elas Harvard, Mayo Clinic e Integrity's Baptist Heart Hospital. E aí ele fala que os pesquisadores não encontraram diferença nos índices de complicações cirúrgicas durante o tempo de permanência da UTI. Entretanto, no primeiro grupo, que as pessoas foram chamadas para orar por eles, ele teve uma redução de 7%, ou seja, 59% contra 52% no pós-operatório, nas arritmias e nas arritmias cardíacas. Aí ele diz assim: existem interações complexas e ainda mal conhecidas entre o sistema nervoso imunológico e o aparelho cardiorrespiratório que influenciam as funções fisiológicas. Entretanto, o primeiro grupo teve uma melhoria de 59% versus 52% com relação à parte de arritmia, ou seja, de fato, prova-se que a oração ela faz bem para a gente, seja no tempo de vida e seja no tempo, ou seja, nas recuperações de cirurgia. Recentemente, eu ainda estou estudando um pouco sobre isso, que eu preciso de mais informação científica, mas na hora que eu tiver essa informação científica comprovada, porque eu não gosto assim, de chegar e dizer assim, olha, existe um estudo científico. Não, olha, o estudo científico é de Duke, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Da substância, né? Da alicerce à informação. Bom, o que eu estou estudando agora com relação a isso é o estudo sobre pessoas que estão em coma, estudo do efeito da oração sobre as pessoas que estão em coma. Por quê? Porque a gente pode dizer que o lance da oração, estou sabendo que alguém está rezando por mim, então é um placebo. Eu mesmo vou enfiar mais adrenalina aqui em mim, porque eu estou positivamente influenciado, e aí seria por uma situação como essa que eu estou melhorando. Veja, mesmo o efeito placebo é bom, mas vamos um pouquinho além do efeito placebo. Então vamos fazer esse estudo em pacientes que estão em coma. Quem está em coma não dá para ter efeito placebo, ele está fora da realidade. E já existem estudos, insisto, eu preciso de mais detalhes
para passar, mas é o estágio que eu estou, da pesquisa que eu estou fazendo agora, e as pessoas que estão em coma e recebem a oração, elas têm uma porcentagem maior de cura do que as pessoas que estão em coma e não recebem a oração. Então, nessa situação do coma, não dá para ter feito placebo, porque eu estou inconsciente, porque a pessoa está inconsciente. Então, aí a gente estuda, primeiro, efeito da oração, no placebo, quem sabe, de nós em nós mesmos, por uma situação psicológica. Agora, quando nós estamos falando no coma, nós estamos falando efetivamente que a oração sai de algum lugar e vem para mim, e vem para o ser humano. E ela salva a Marina dizendo que foi salva pela oração, de fato. A oração salva é nesse estágio que a gente está agora. A gente começou com a água e a gente chega na oração. Conclusão. Vamos rezar, pessoal. Vamos rezar com fé. Eu não sei, eu tentando aqui lembrar o nome de um livro que eu li porque a Glória, lá da Pastoral, indicou pra gente, e conta uma história real de um médico que acaba tendo uma complicação, sendo internado e dado morte cerebral nele. Não sei se você já leu esse livro. E aí o filho, a família faz um revezamento durante 6 dias na UTI e a todo momento alguém toca a mão dele. Eles nunca soltaram a mão dele nesses 6 dias e ficaram orando por 6 dias consecutivos. E ele relata que uma hora ele já se percebia num outro lugar e ele começa a ver a face de uma criança. E a face dessa criança começa a atraí-lo muito e ele resolve ir na direção dessa criança e ele acorda e enxerga o filho dele, que era pequeno, de mãos dadas, rezando com ele. É uma história real. Eu estou tentando lembrar o nome do livro. A Roberta vai saber com certeza, porque ela leu também. A semana que vem eu trago para a gente aqui na live. E relata exatamente isso, que ele tem certeza que grande parte do milagre que aconteceu na vida dele foi por essa persistência da oração, que em nenhum momento a família deixou de orar nesse período todo que ele ficou internado. Então, acontece isso com ele, acontece aqui com a gente está vendo as pessoas que estão nos acompanhando dizendo que eu fui salva, fui curada pela oração. A gente tem diversos casos desses. Então, pessoal, vamos tomar posse disso. À medida que a revelação aconteceu, vamos tomar posse disso e vamos usar a oração em nosso favor e em favor das pessoas que estão com a gente. Olha a importância que a gente tem e olha como a gente pode melhorar o mundo, nós mesmos, as pessoas que nos cercam. E que tal, Kátia, se a gente encerrasse o nosso encontro de hoje com a oração do amor, já que a gente fala tanto dela e fala tanto da oração, que a gente, na hora que fizer a oração, a gente sinta as nossas partes de água aqui ficando bonitas, como aqueles cristais todos, ela entrando na nossa mente, trabalhando no nosso lóbulo frontal, a gente recebendo as coisas de fora para a gente ficar bem e melhor. Que tal? Perfeito. Lembrando só que a oração do amor terminamos com amém e não nos despedimos de ninguém. E se alguém não recebeu a orientação das últimas semanas, só para não acharem que nós somos mal educados, Roberto, lembrando mais uma vez, então, dizemos amém e finalizamos a nossa live. Vamos lá? Perfeito. Vamos sim. Então vamos. É legal a gente fechar os olhos, deixar as pernas em ângulo reto com a coxa, deixar a coxa em ângulo reto com o tronco, a gente soltar bem aqui a parte do ombro, respirar tranquilamente, na paz. E aí vem a nossa oração do amor que o Padre Giovanni nos ensinou. Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade, segundo os meus desígnios. Não se desespere. Não me dirijas uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga com calma: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso.
Evite as preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor as suas ideias. Deixe-me atuar com liberdade. Abandone-se confiantemente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o seu futuro. Faça a sua parte e diga-me frequentemente: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. O que mais danos te causa são as suas razões, suas próprias ideias e você querer resolver as coisas da sua maneira. Quando me disser: Jesus, eu confio em ti, toma conta disso. Não seja como o paciente que pede ao médico que o cure porque lhe sugere o modo como deve agir. Deixe-se levar em meus braços divinos. Não tenhas medo. Eu te amo. Desejo apenas o seu bem, a sua evolução no caminho da luz. Se acredita que as coisas pioraram ou se complicam, apesar da sua oração, siga confiando. Feche os olhos da alma e confie. Continue afirmando a toda hora: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Necessito das mãos livres para fazer a minha obra. Mesmo que a dor seja forte, a ponto de derramar lágrimas dos seus olhos, eu estarei com você e com a sua família em todos os momentos. Afirme: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Confia em mim. Abandone-se em mim. Jogue para mim todas as suas angústias e durma tranquilo. Diga-me sempre: Jesus, eu confio em ti. Toma conta disso. Verás acontecer grandes milagres. Eu te prometo, por meu amor a você, pois sempre confiarei em ti. Amém.